Já parou para pensar que a sua infância tem muita relação no que você é hoje? Eu digo isso não pelo seu jeito de ser, mas pela profissão que você tem. No meu caso, foi por conta de uma matéria no jornal, mostrou uns jovens que estavam produzindo seus vídeos em casa e colocavam efeitos especiais. E quando eu ganhei meu primeiro computador, foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer, era editar vídeos. E procurava softwares que pudessem me trazer aquilo que eu tinha visto na matéria do Fantástico. Mas o máximo que eu conseguia fazer era editar alguns vídeos no Movie Maker e colocar créditos no final do vídeo. Que eu achava o máximo colocar aqueles créditos no final e subindo os textos onde eu colocava que eu era o diretor, o cinegrafista, o editor, então eu era tudo dentro daquele vídeo. Um tempo depois, meus pais compraram um MP5, e aquilo ali fazia filmagens, fazia fotografia, isso tudo por volta de 2008. Por volta de 2010, mais ou menos, eu descobri o After Effects e o pacote Adobe, e comecei a estudar um pouco desses programas. Mas eu ainda não criava coisas tão sofisticadas, era muito difícil achar informação no YouTube. Tinha um canal de um cara chamado Bruna1, que lá ele realmente mostrava algumas coisas que dava pra fazer com After Effects, tudo muito básico ainda, tudo muito simples, mas que já trazia algo próximo daquilo que eu gostaria de fazer quando eu via aquela matéria. Então lá em 2013, mais ou menos, eu já tinha começado a faculdade de publicidade e propaganda, eu descobri o cinema 4D no estágio onde eu fazia, porque simplesmente a minha supervisora pediu para que eu criasse uma logo 3D. Na época eu usava o Corel, e no Corel eu não fazia ideia como que eu ia fazer a logo da forma que ela queria dentro do Corel. Então eu baixei o cinema 4D portátil e fiz a minha primeira modelagem 3D ali. Depois disso eu vi as possibilidades que eu podia criar com aquele programa e comecei a estudar um pouquinho de modelagem, mas nada muito avançado ainda. Nesse meio tempo eu também estava assistindo The Walking Dead, que é uma série onde tinha muito efeito especial e eu ficava impressionado com aquilo. Eu falava, cara, eu quero fazer isso. E aí começou a despertar meu desejo de ir embora do Brasil e trabalhar em Los Angeles com efeitos especiais. Olha o sonho da pessoa. Algo que eu achava um máximo, eu achava muito legal, os making-offs da série, o próprio site da produtora, que era Stargate. Então eu ficava vendo lá como eles faziam, eu achava impressionante. É claro, eu nunca consegui chegar naquele nível ainda, né? Nessa época eu ainda não tinha uma câmera muito boa, as câmeras eram caras, como é hoje em dia ainda. Então só lá em 2018 eu consegui ter a minha primeira câmera. E nessa época eu já tinha abandonado um pouco o cinema 4D, eu acho que eu tinha conseguido modelar um Bomberman só nele ali. Então eu consegui comprar minha câmera, fiz alguns trabalhos, atendi alguns casamentos. E uns anos atrás, em 2015 mais ou menos, eu já estava trabalhando com filmagens e edição de vídeo. Eu era assessor parlamentar, eu trabalhava com um deputado, e com esse deputado eu estava sempre pra cima e pra baixo fotografando, filmando ele e editando esses vídeos. E desenvolvendo mais a minha parte no After Effects também. Então fazer alguns VTzinhos ali animadinhos, cartelados que a gente chama, né? Então em 2018 eu acabei fazendo alguns casamentos, fazendo alguns trabalhinhos pequenos também. Só que não durou muito tempo. Um ano depois entraram em casa e levaram minha câmera. Então a partir daí eu parei mais uma vez, assim, me afastei do audiovisual e fiquei focado só mesmo na parte de design gráfico, onde eu era diretor de arte já, então pra mim já estava mais acessível, já estava mais confortável em trabalhar ali. Eis que chega 2019 e aí eu conheci o Blender. Eu já tinha baixado o Blender antes, só que ele tinha uma interface totalmente diferente. Me afastou. Eu abri o programa, quando eu vi aquela interface onde eu não conseguia fazer nada, eu caí fora. Por isso que o cinema 4D foi mais acessível, porque a interface dele era muito mais fácil de você trabalhar. Só que qual que foi a diferença do Blender de 2019 para o cinema 4D que eu já tinha leve conhecimento? A diferença era no real time do render. Então eu podia fazer a modelagem, já ver a renderização em tempo real, e isso me ajudou muito a criar a textura do personagem, a criar funcionalidades que quando eu via em tempo real eu já conseguia corrigir coisas que eu não conseguia fazer no cinema 4D. Mas tudo isso foi gerando mais skin pra mim. Então eu era diretor de arte, que tinha conhecimento com 3D, que sabia editar vídeo, que sabia fazer motion, mas ainda faltava o que eu mais gostava, que era a filmagem. De 2019 até 2022, mais ou menos, eu continuei trabalhando só como diretor de arte. Em 2022 eu fui fazer uma viagem e resolvi comprar um drone. E comecei a trabalhar um pouquinho com o drone. Mas aí comecei a acompanhar o canal do Rabbits. E as filmagens de casamento, os voos de drone começou a despertar de novo aquele interesse em voltar a trabalhar com filmagem, e em 2023 a minha esposa me deu uma ZV-10 de presente. E aí eu voltei a trabalhar com filmagens e fui focando nisso, comecei a fazer pequenos trabalhinhos e quando foi agora início do ano de 2025, as coisas se encaminharam para que eu trabalhasse por conta própria no audiovisual. E é assim que eu estou hoje, fazendo o que eu realmente gosto, nos meus horários, no meu tempo e prezando sempre pela qualidade e pela entrega para os meus clientes.